O que fará Jeanine Ribeiro no MEC? O Ministério da Educação foi criado com a República. Durou apenas 2 anos. Só 4 décadas depois ele reapareceu, com a Revolução de 30. Mas não conseguiu nunca ter uma autêntica rede de ensino popular nas mãos. Até hoje, o ensino médio e o ensino fundamental estão nas mãos dos estados e municípios. E desse modo, o ministro da Educação sempre é obrigado a falar demais, inventar demais e fazer pouco. Entra ministro e sai ministro e eles não aprendem a lição. Eles são gestores de um conjunto de universidades federais. Não possuem o poder de mexer com o ensino básico de que tanto falam. E o ensino federal que comandam nem é o ensino de ponta do país. Assim, o que realmente fará o novo ministro da Educação, Renato Jeanine Ribeiro? O que ele vai poder fazer? Ele terá o 2º maior orçamento de ministério nas mãos, mas conseguirá ter uma ação que melhore de fato o bolso do professorado do ensino fundamental? Ou nem mesmo os professores universitários ele vai conseguir melhorar esse salário? O que pensa hoje o Renato Jeanine Ribeiro sobre educação? Bom, é isso que vamos conversar hoje aqui no Hora da Coruja. Envie sua pergunta, participe, porque nós estamos ao vivo. Andrei veio conversar aqui no Hora da Coruja com a gente sobre o novo ministro da Educação, Renato Jeanine Ribeiro. Paulo também está aqui. Gente, é um filósofo que chegou ao poder, não é isso? Pois é. Parece que se concretiza aquilo que o Platão... Exatamente. Eu pensei nisso. Idealizava, né, de um Estado sofocrático. É claro que no Platão, a partir de um outro paradigma, né, mas... De fato, o Renato Jeanine, ele assume a 2ª pasta, né, dos ministérios e um filósofo. A 2ª pasta com mais dinheiro. Com mais dinheiro, né? E é um filósofo que lá está. Então... É a 2ª pasta com mais dinheiro, é um filósofo que está assumindo no momento em que o Brasil tem, quer dizer, o governo tem como slogan uma pátria educadora. Sim. Então a gente espera que realmente esse ministro tenha muito poder em mãos para poder fazer alguma coisa de mudança qualitativa para a educação. É uma pena que ele vai entrar com um desgaste. Sim. Né? Um desgaste que poderia ter, se ele soubesse que ia ser convidado, ele teria evitado. Né? Mas é dos filósofos serem autênticos, ele foi autêntico, né? Quer dizer, ele fez uma crítica ao governo que o coloca agora como ministro numa situação muito desconfortável. Não perante o governo, porque o governo, não perante a presidente, porque a presidente o convidou. Né? Então ela engoliu a crítica dele. Uhum. Mas como a crítica dele foi também aos ministros, que agora vão ser colegas dele, e também aos políticos, principalmente as lideranças, né, do Senado e da Câmara, que já estão magoadas porque foram criticadas pelo outro ministro e acham que podem derrubar o ministro, né, porque derrubaram o outro. Então ele entra desgastado, ele vai ter dificuldades de um relacionamento no Congresso, ele vai ter dificuldades, os projetos que ele mandar vão ser difíceis, né, porque ele já está... Porque a crítica esse é o jogo. É recente a crítica dele, né? Dizendo que aquele pessoal ali é mais duro de molejo e tal. Bom, enfim. Ele vai ter sempre um probleminha ali, porque ele chamou o governo de autoritário, né? Então isso também vai pesar contra um pouco, mas aí é menos. O problema maior é ele dizer que os ministros, todos os colegas dele, não têm autonomia. Que a Dilma puxa a orelha e eles então... falam uma coisa e depois são obrigados a não falar. Então isso vai pesar contra ele, porque todas as vezes que ele falar uma coisa e não puder cumprir ou ter que desviar, vai aparecer essa fala anterior dele e isso vai ser uma pedra no sapato e já está sendo. Tanto é que o jornal O Globo já saiu, né, atacando. Hoje na Veja também já haviam ataques baixos, dos mesmos de sempre, né? Pessoa que não está interessada em Brasil, pessoa que está interessada só em conturbar, os que a gente já sabe, né? Então ele vai ter... Eu acho que é o grande problema da própria política, né? Você faz essa crítica ao senador, ao presidente da Câmara,
Mas no momento Ele que você entrou, assume como ministro, eles deviam ter uma situação, não, vamos trabalhar pelo país. Não tem isso, não. Eu não gosto daquele cara porque ele falou mal de mim, vai ficar uma picuinha, né, dentro do... Não, mas eu acho que vai pesar contra, porque toda vez que ele tiver que mudar de opinião, vão dizer a seguinte coisa: a Dilma puxou a orelha dele, e era aquilo que ele tinha denunciado. E isso vai virar uma bola de neve, né? Então, aí que fica chato, fica difícil, né? Agora, ele sabe disso. Se ele aceitou, sabendo disso, é porque ele acredita que ele vai poder fazer que ele vai poder fazer alguma coisa para além disso, né? Não sei. Paulo, eu pensando aqui, o Giannini é um professor de filosofia política, né? Alguém que trabalha muito o tema da ética e como pensador, como filósofo, como acadêmico, ele tinha, não sei agora, né? Mas ele tinha uma autonomia muito grande de expor aquilo que ele pensa em relação ao governo, em relação às mídias, nos jornais, no Valor Econômico, ele escreveu muito também. Então, ou seja, ele estava, o seu pensamento, ele estava girando a partir de um cronograma, do cronograma Sim. filosófico, vamos dizer assim. Exatamente. E agora, né, vamos dizer que o cronograma é outro. Mas não adianta mais, né? Não adianta mais, porque a pauta que ele pôs ficou. E é muito recente. Então, para a imprensa recuperar, não custa. E vai recuperar, já está recuperando. Essas declarações que ele deu antes, vão ser um inferno para ele a vida toda. E ele vai pagar o preço que todos nós pagamos. Quer dizer, eu tenho frases aí que o nego pega, fica me enchendo o saco durante 30 anos. O ministro que saiu tinha aquela frase de falar que tinha que trabalhar por amor, né? Usaram aquilo também. E ele tem essas frases agora, vai pagar o preço dessas frases também. Né? Hoje eu já escutei esses dias aí na imprensa uma pessoa dizendo assim, veja só, ministro do PT, o próprio ministro do PT não acredita no PT, né? Entendeu? Como o próprio Mangabeira Unger, né? Que ele falou que o governo Lula era o governo mais corrupto da história. E depois ele virou ministro desse governo mais corrupto da história. O resultado foi que ele nunca conseguiu a pasta que ele queria. Ele ficou na pasta de assuntos estratégicos, mas ele queria outra pasta, ele provavelmente queria da educação. Mas nunca vai ser, por quê? Porque essa declaração dele anterior ficou, pode ser usada, né? Então marcou. Então eu acho que foi uma pena o Renato ter feito essas declarações, porque ele entra enfraquecido e ele se isso não tivesse acontecido, ele poderia ser um ministro mais neutro, com menos ataques dos colegas que ele vai sofrer. Sim, agora, há de se pensar por que o PT, né, apesar de todas das críticas que ele levantou, por que o PT escolhe o Renato Giannini. Porque ele é um cara de influência na mídia, ele é um cara de... E às vezes o PT trabalha como uma espécie de cala-boca, né, Andrei? Uma tentativa de calar a boca da pessoa. Então chama ela para o governo e fala assim, olha, agora você faz parte daqui, então você não pode mais fazer esse tipo de crítica. Mas uma pasta como o da educação, é uma pasta que o indivíduo, quando ele entra, não tem como o seu trabalho não irradiar alguma coisa para o Estado, para o Planalto, vamos dizer assim. Tá certo? Então, de alguma maneira, marca essa indicação, né? Porque é uma indicação que me faz lembrar muito o ministro da Fazenda, que é um técnico também. E há pouco tempo deu, essa semana, semana passada, a gente viu aí uma declaração que ele deu numa universidade, a Universidade de Chicago, que é um dos grandes centros dos estudos econômicos, e o próprio ministro diz, olha, essa frase foi retirada de contexto, né? Aquela frase no qual ele fala que a presidente ela é genuína nos seus desejos, mas ela não é efetiva. E ele diz, olha, essa frase foi tirada de contexto, etc. Mas veja, o que eu pensei é que, de alguma forma, quem está falando ali é o Levi, técnico. Ele está falando dentro de uma universidade com outros especialistas, tá certo? Então ele não está em cima de nenhum palanque, tá certo?
Então, veja, há de se pensar até que ponto o técnico, ele tem papas na língua. Não, é claro. É isso que eu quero chamar a atenção. Aí é duro calar a boca do filósofo. eu acho. Pois é, e de um filósofo também difícil, vai ser difícil. Então, Eu acho o seguinte, eu acho que a crítica vinda da direita, ela é uma PSDB, é uma crítica que não vale, não tem legitimidade. Por quê? Porque o PSDB sempre trabalhou com a ideia da submissão completa. Quer dizer, nunca houve a possibilidade de alguém criticar o Deus Fernando Henrique Cardoso. Isso é impossível, né? Por quê? Porque ele é ungido. Então não tem crítica. É diferente isso no PT. Isso é diferente no PT. Sempre foi diferente, né? O próprio senador Suplicy bateu boca com Lula em público e o PT perdeu. O PT sempre se caracterizou por um debate acirrado para poder chegar onde chegou internamente. Não sei se ainda hoje isso se concretiza, né, Paulo? Porque eu acho que a mesma unção do Fernando Henrique para o PSDB, o Lula também tem em relação ao PT. Não tem. Tanto não tem que você vê as alterações de discurso do Lula. Tanto não tem que você vê. Quando o Lula fala uma coisa, depois na semana seguinte que ele fala outra, isso aí não é louqueira, não. Isso daí é o embate interno da caixa de ressonância. Não pense você que os sindicatos estão contentes com o arroz salarial. Não pense que a coisa que o nego faz as coisas não reflete na base. A ida do Renato Janine Ribeiro já é uma resposta ao descontentamento. É uma grande resposta a uma base de intelectuais aliada ao PT que estava começando a falar abobrinha. Então vem uma pergunta aqui. Falar abobrinha que eu digo se posicionar um pouco mais crítico. Outra coisa, não se esqueça que a semana retrasada saiu dos quadros do PT uma pessoa que puxa muito intelectual, que é a Marta Suplicy. Porque a trajetória da Marta, ao contrário do que muita gente pensa, né, é uma trajetória de trazer o discurso das minorias para dentro do PT. Né? Por exemplo, o Lula, quando começou na política, era acusado de ser um machista, um operário machista que não discutia com as mulheres. E esse negócio foi trabalhado dentro da casa da Marta Suplicy. Né? Foi uma agenda americana que entrou dentro do PT. Então, a saída da Marta significa muita coisa para o PT. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos supor que a partir da saída da Marta, a Marilena Chaui, por exemplo, começasse a ficar quieta. Não desse mais declarações decisivas. Então, eu acho que tem aí, em parte, uma resposta, né, a um grupo de intelectuais da USP, paulistano, que precisa, que está na mídia, que tem influência na mídia, e que precisa ser recuperado. Acho que foi uma jogada então nesse talvez sentido. isso responda a pergunta do Matheus Cortes. Ele pergunta se o Renato Janine Ribeiro pode ser a nova Marilena Chaui do PT. Olha, nessa idade que eles estão, os dois podem. Agora, nos anos passados, a Marilena sempre foi muito mais bonita que o Renato. Linda aquela mulher, quando nova, né? Agora está meio difícil de escolher. E o Adriano quer saber o futuro da filosofia no ensino médio, agora com a entrada do Renato Janine Ribeiro. Bom, esse é um pepino, né? Porque esse é um pepino. Esse é um pepino, porque veja, aí já não é mais a divergência do Renato política com a Dilma. É uma divergência agora pedagógica, educacional. Por quê? Porque da maneira como a Dilma colocou na campanha, o ensino médio ia sofrer uma flexibilização, né? O currículo ia ficar mais flexível e mais enxuto. E havia um desprezo à própria filosofia. E houve um gancho aí, né? Ela deixou escapar que esse enxugamento poderia ser um enxugamento de matérias na filosofia, sociologia. Então, isso, a meu ver, pelo que eu conheço o Renato, isso bate de frente.
Por quê? Porque o Renato participou das campanhas, não foi uma pessoa de frente, né? Mas sempre esteve na retaguarda de dizer a seguinte coisa: não, a filosofia e sociologia é importante no ensino médio e até a própria formação do Renato, né? Ele é 10 anos mais velho do que eu. Então, ele pegou o ensino com grego e latim, o ensino médio com grego e latim. Eu peguei o final desse processo, né? Eu já peguei esse processo, mas dentro da ditadura militar. Ele não, ele pegou esse processo fora da ditadura militar. Então, ele fez um bom colégio. Né? Ele sabe a importância dessa educação. Né? Ele nasceu em Sorocaba, ele é filho de jornalistas. Né? A mãe dele, depois já de idosa, fez uma tese em História na USP, né? Muito boa, por sinal. E ele vem de uma família de intelectuais. E ele fez uma boa escola, um ensino médio, um bom ensino médio. Não sei se foi público ou particular, mas a época que ele fez foi uma... Então, eu duvido que um cara desse vá agora querer dar para o filho dos outros, né, aquilo que né, ele vai querer dar aquilo que ele teve. Então, ele é um cara que tem tudo para não negar esse seu passado. Né? Porque no Brasil, Andrei, tem uma conversa muito complicada que é o seguinte, né? Todo ministro que entra, todo político que entra, todo governante que entra, ele tem a escola que é a escola para o filho dos outros e a escola que é a escola para o filho dele. Né? A escola para o filho dos outros, mesmo quando ele vem de classe popular, a escola para o filho dos outros é a escola técnico-profissionalizante. Mas para os filhos dele, mesmo quando ele vem de classe popular, é a escola propedêutica à universidade. Humanística e científica propedêutica à universidade. Isso é uma regra geral que nós nunca conseguimos quebrar. Né? Nós nunca conseguimos transformar a escola, né, dos nossos filhos, propor essa escola dos nossos filhos, propedêutica, universidade, científica e humanista, para os filhos dos outros. Nós não temos essa coragem. Né? Nós não temos essa coragem. Nós sempre quando vamos ocupar um cargo, a gente se dobra ao maldito ensino técnico profissionalizante, que é a esperança que a gente tenha que o pobre permaneça no lugar dele. Né? E se ele vier para a universidade? Então que ele venha para a universidade, mas aí então tem que descaracterizar a universidade. Tem que dar uma universidade fraca para ele. Entendeu? Aí pode vir. Então deixa ele vir, porque a universidade está fraca, então ele pode vir. Então eu acho que o Renato é um cara que pode ir contra essa corrente. Mas aí ele vai bater de frente com o discurso da Dilma. E ele vai. Né? Porque vai bater de frente com o discurso da Dilma, porque o discurso da Dilma é um discurso onde o Pronatec é o Deus também. Né? Mas um dos discursos recentes dele, o Renato Giannini fala da importância da cultura, né, e da educação não acabarem com a escola. Ele fala assim, um médico acaba se formando, depois faz cursos de aperfeiçoamento, mas uma pessoa não pode só estudar enquanto ela está na escola. Ele falou, mesmo que seja por meios privados, mas ela ela tem que buscar cultura e ela tem que buscar essa aquisição de educação em outros lugares depois que ela termina a escola, né? Porque a educação é para a vida toda. Então, eu tenho essa impressão que, pelo contrário, ele pensa nessa amplitude do currículo escolar como algo cultural. Então, mas como quando algo ele falou, que não privilegie só matérias. Então, mas assim, quando ele falou isso, ele falou isso aqui no Valor Econômico, num artigo, eu estou com ele aqui, ó, né, ele fala isso pensando em que ministério? No da cultura. Ele põe como importante 3 ministérios. Ministério de Meio Ambiente, pensando na ecologia, Ministério da Cultura e Ministério dos Esportes. Ele põe como sendo o futuro, são esses 3 ministérios. Como apoio à educação. Né? Não, o futuro do Brasil, o futuro de qualquer país passa por esses 3 ministérios. Hoje eles são ministérios que ninguém dá importância, mas eles vão ser os ministérios com mais importância. Por que ele está pensando isso? Eu sei por que ele está pensando isso. Ele está pensando isso porque ele, com a cabeça de filósofo, ele está pensando não no dia de amanhã, ele está pensando no dia depois de amanhã. E ele está notando que o paradigma da sociedade do trabalho se esvaiu. Todos nós vamos querer trabalho, vamos ter que procurar trabalho, todos nós vamos continuar querendo trabalhar, mas o paradigma da sociedade do trabalho não é você deixar ou não deixar de trabalhar, é o valor trabalho mudar. O valor moral do trabalho não vai dar mais identidade para nós. Nós vamos ter outras identidades. E aí ele cita um monte de identidades. E essas novas identidades passam, né,
por identidades forjadas a partir de desejos nossos que são muito mais catalisados pelo Ministério dos Esportes, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério do Meio Ambiente do que por qualquer outros. Ele fala que é muito interessante a fala dele nessa hora. Ele fala assim, ele está pensando no Ministério da Cultura como indutora do Ministério da Educação, que ele fala que o Ministério da Cultura não deveria ser o sobrinho pobre do Ministério da Educação, deveria ter um papel mais educativo. Né? Então, na hora que ele fala isso, ele fala assim, olha, a cultura é indutora da liberdade. Romances, filmes e mesmo novelas nos abrem para experiências com as quais um mundinho em cada um cresceu e nasceu e cresceu, nunca pudemos sonhar. Então, ele põe, inclusive, a novela, né? Isso é interessante de você ver, né? E aí ele diz a seguinte coisa, né? Antigamente, cada pessoa vivia num pacote identitário. Um pacote identitário, isso é interessante, né? O que é um pacote identitário? Quer dizer, uma identidade que vem em pacote. Assim, um exemplo, homem branco, abonado, casado, filhos, advogado, ou médico ou engenheiro. Tudo isso vinha junto. O homem branco pode ser essas coisas, né? Hoje as possibilidades se ampliaram. Estado civil, crenças políticas e religiosas, tudo isso combina com um arco-íris, né? Aqui ele fala, combina tudo isso num... tudo isso combina num arco-íris variadíssimo. Hoje as possibilidades se ampliaram muito, há milhares de profissões. No limite, cada um cria a sua. No limite, cada um cria a sua profissão. Né? Isso é verdade, por quê? Porque, veja aqui, entre nós aqui, né? Eu sou professor universitário, a Fran fez filosofia, o Andrei fez filosofia, mas nós aqui, nesse momento aqui, estamos atuando profissionalmente como filósofos na TV. Sim. É uma profissão que nós criamos. Não existe essa profissão, existem programas de filosofia na TV, mas nós não. Nós estamos mantendo uma regularidade que criou uma certa profissão nova, que não existia. Né? Essa própria TV também já não é uma profissão nova, a Web TV, né? Também é uma profissão nova. Então, ele está certo. Por quê? Porque ele está dizendo que há uma série de profissões que não passam mais pela ideia do trabalho no sentido antigo do trabalho. Se amplia o conceito de trabalho. Né? Se amplia o conceito de trabalho, mas se amplia o conceito de trabalho porque se ampliou o conceito de identidade. Nós vamos criando identidades que nós não tínhamos pensado. Então, aí, então, o que ele fala? Que você precisava de vários incentivos culturais para contemplar estas coisas, né? Acoplada à educação. Mas veja, ele está falando do Ministério da Cultura acoplando o Ministério da Educação. Por quê? Ele não está falando da educação, porque eu acho que na educação, ele fazer isso aqui na educação, ele perde o foco. Ele pode tentar em pequena escala, mas ele não pode perder o foco. Por quê? Porque o foco da educação é a escola. E a escola está muito complicada no Brasil. Ela está muito complicada, ela está carente de tudo. Né? Então, se você tiver um ministro que começa a chutar em todas as direções, né? Como já tivemos, né? Como já tivemos o Haddad que chutava em todas as direções e não terminava nenhuma, né? A coisa se complica. Porque botar no eixo a educação brasileira escolar é um sacrifício inaudito, Andrei, na atual circunstância. É inaudito esse sacrifício. Por quê? Porque toda a educação escolar nossa não depende do Ministério da Educação. Ela depende do município e do Estado. Isso que às vezes fica difícil até para a pessoa, para o brasileiro entender, né? O brasileiro não entende isso. Porque o que é da alçada de quem? Né? O brasileiro não entende isso. O brasileiro não entende. O brasileiro não entende que não existe o presidencialismo em educação. O brasileiro não entende que em educação vale a federação antiga. Antiga, quando nós tínhamos, cada governador tinha o seu exército, quando o Brasil se aproximava de uma federação. Né? No Brasil não se aproxima de uma federação, o Brasil se tornou uma unidade, porém o ensino não foi federalizado.
E aí a gente tem um problema, Paulo, porque, veja, imagine só, a unidade educativa, por um lado, ela pode favorecer porque se amplia a educação para todo o país. Mas, por outro lado, veja, será que a mesma agenda educacional de São Paulo deveria ser a mesma agenda no Acre, né, em Roraima? Então, será que não daria para fazer? Eu penso a educação com grandes fóruns, né? Mas ela é diversificada já. E você pode diversificar mais. O problema é que, na hora de pagar, os recursos dos estados são estaduais e municipais. E aí pesa a qualidade do ensino. Porque você veja só, veja só o Haddad. Veja só como foi impensado a gestão do Haddad, né? Ele propôs um piso salarial igual para todo o Brasil. Ele desconsiderou que o próprio salário mínimo não é igual para todo o Brasil. Já começo de conversa. Segundo, ele desconsiderou que, sendo o governo que vai cuidar da educação é estadual e municipal, a lei que ele fez federal iria, se não desse certo para os estados, caber recursos dos estados para não cumpri-la. E coube. Por quê? Porque ele não previu que os governos dos estados poderiam falar assim, não cumpro porque não tenho recursos, não posso cumprir. E o pior é que muitos não têm mesmo. Então, veja só, se ele tivesse nas mãos, né, a rédea salarial das escolas, então ele poderia ter feito uma lei, ela passava no Congresso e aí o Estado teria que cumprir. Mas não, veja só, ele ficou 2 anos brigando com os estados e municípios para poder que a lei fosse cumprida. E aí, num primeiro momento, ele foi o herói da situação, porque os estados pareciam ser os vilões. Até o momento que surgiu um estado do PT que não pagou, que foi o Rio Grande do Sul, cujo governador tinha sido ministro da Educação e peitou ele. Falou, não vou pagar, não tenho dinheiro. Então, veja só, por quê? Porque você não tem um ensino federalizado, mas também porque não tem um Haddad que raciocina, porque se ele raciocinasse, ele não ia fazer o que fez, né? Ele empurrou e aí está até hoje, tem lugar que não pagou até hoje o piso, está nessa briga ainda. Então o governo teria que ter feito o quê? Faz uma lei federal para pôr nos estados e municípios, então tem que ter um convênio antes do governo federal com os estados e municípios para suprir a deficiência salarial, né? Mas não teve isso. Os convênios elaborados aí foram feitos aleatoriamente por gosto político. Sim. Então é isso que tem, agora, se o Renato Zanini Ribeiro vai administrar uma rede de universidades federais piores do que a dele, né? Porque a dele é a USP, então ele vai para uma rede pior que a dele, aí ele vai ser um gestor. Eu, sinceramente, André, eu acho que para um gestor de rede universitária hoje, pode ser um técnico qualquer, não precisa ter um ministro. Aliás, o ministro não faz nada. Aliás, quem cuida da rede universitária ali é a burocracia mesmo, sim, entendeu? O que o ministro faz? Aí, no fim, o ministro acaba não podendo atuar na rede de ensino popular, que é o fundamental e o médio, não pode atuar na rede superior, porque a rede superior anda sozinha, ela só para de andar quando tem greve, porque o salário não vem. Aí ela anda sozinha, não tem muito o que fazer. Então, sabe que termina um ministro da Educação? Ele termina fazendo campanha publicitária. Pois é. E aí ele começa a gastar muito mais em campanhas publicitárias do que na obra. Isso tem sido a história do ministro da Educação. Se o Renato vai repetir essa história, azar dele. Mas se ele conseguir romper com isso, aí ele vai ser ministro. Eu acho que ele tem um jeito de romper com isso. Aí ele pode romper com isso. A USP está enfrentando um grande problema agora, que é o problema orçamentário, né? Se ele pegar esse exemplo do que ele passou na USP e ele tentar quebrar com esse problema para as universidades federais, tentando colocar mais dinheiro para as universidades federais, eu acho que ele consegue fazer uma boa gestão. O problema é que ele não vai resolver a base. E o povo brasileiro espera, que é isso que o André falou. Mas justamente... O povo brasileiro espera que o ministro seja ministro, ou seja, ministro do ensino. Do ensino, porque... Mas eu vou falar uma coisa, se ele já conseguir que não se mexa no currículo de forma ruim como quer que mexa, eu acho que ele já vai ter feito mas eu acho que a questão é que o povo brasileiro tem uma expectativa muito grande, né?
teve em relação à universidade, para que todos tenham a universidade. O sistema federal ampliou bastante as possibilidades das pessoas estudarem na universidade. A questão e aí o Paulo, né, como experiência na universidade, sabe como muitas vezes o aluno chega na universidade. Então ele chega na universidade com um déficit que é da base, que é o déficit do ensino básico, que é o déficit do fundamental. Então eu acho que a expectativa do brasileiro é uma expectativa muito grande em relação a esse ensino básico. Sim, a questão o que me parece, e eu acho que é aí que está o nó, é que o ministro, em relação à base, ao ensino fundamental, ele não consegue penetrar, é blindado. Por quê? Ele não tem mecanismos legais. Ele não tem mecanismo legal. Por quê? Pertence a quem? Aos municípios e aos estados. Então, o que sobra? Sobra uma pasta que tem tem muito dinheiro, mas que está voltado para a Universidade Federal. E a questão é, como fica a base? Os estados estão sucateados. A gente fala São Paulo, mas tem estado. Veja só, Andrei. Mesmo na periferia de São Paulo. Hoje, Paulo, eu estava escutando na Jovem Pan falando, e eu achei, falando das escolas de latim, sabe? Então, as professoras reclamando, olha, quando está muito quente, é insuportável. Quando está muito frio, também é insuportável. Então, os pais reclamando. Então, veja, uma realidade igual a São Paulo. O que nós temos? Nós temos na cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo. Nós temos escolas de latinha. Não, mas peraí. Veja só, os professores de São Paulo estão em greve. Pois é. Agora, veja só, a população é a favor da greve? Não. Mas essa mesma população que não apoia os professores em greve, essa mesma população quer que o ministro da Educação resolva o problema da educação brasileira. Mas esse problema não é dele, né? Não. Esse problema não é dele, aí que tá. A população não entende que é o governador, que é o ministro da educação, que cada governador, cada prefeito, ela não entende isso. Ela cobra do ministro. Então, o ministro começa a virar um refém de invenção. Então, entra um ministro, a primeira coisa que ele faz, Andrei, é descobrir uma escola no Ceará ou no meio da Amazônia que funciona como cenário. Perfeitamente. Vai servir como cenário para ele. Aí ele fala assim, todo ministro, ninguém aguenta mais, sabe? Se o Renato fizer isso, juro mesmo, rapaz, eu jogo uma praga nele. Eu não espero que ele... Não, juro mesmo. A praga do Paulo pega, né, Paulo? Eu juro por Deus, que eu não espero que o Renato faça isso, que ele descubra uma escolinha lá no Ceará, no fundo lá, e que funciona. Aí eles vão lá, aí o Fantástico vai lá e descobre o que tem essa escola que funciona. Vamos pegar esse modelo e reproduzir no Brasil inteiro, todo. Aí descobre que tem uma merendeira que ela levanta às 5 da manhã para cuidar, descobre que a população da cidade, toda ela vai lavar a escola à noite, descobre que o diretor, ele nem dorme na casa dele, ele dorme na escola. Então, aí eles querem transportar esse modelo para o Brasil todo, como se o diretor tivesse que dormir na escola, como se o professor tivesse que lavar a escola, a comunidade tem que ser... Sendo que esses pais não parecem nem na reunião de pais na escola dos filhos. É porque às vezes dá certo num lugar, mas não dá no outro. Né? Mas dá por quê? Porque esse estilo comunitário pode funcionar em algum lugar e não sempre. É um período, um momento que deu certo. Mas isso não é modelo para o Brasil. Sim. Modelo para o Brasil é você ter aquilo que os países têm. O quê? Professor profissional. Sim. Ele pode ter uma família porque ele recebe um salário de gente. O professor brasileiro não pode ter uma família, Andrei. Porque não recebe um salário de gente. Então, e não tem nem estrutura para ele trabalhar. A profissão é um bico. A profissão é um bico. A ponto do jornal Folha de São Paulo, já há mais de 10 anos, ter eliminado o caderno de educação. Por quê? Porque ser professor não é mais garantia de ser leitor do caderno da sua profissão. As pessoas não perceberam a decadência de um país quando um jornal elimina isso. Né? E a população começou a chamar de professor, a própria mídia começou a chamar de professor só o professor universitário. Pois é. E educação passou na mídia a ser, quando fala educação, aparece o quê? As universidades.
O professor do ensino básico fundamental deixou de ser professor. Sim, mas é justamente isso. Ninguém mais nem dá bola para ele. Mas é justamente isso. Então, veja, um país que precisa de uma base, porque a gente investiu muito, né, na educação federativa, né, de maneira específica, as universidades. Mas a escola ela está precária, gente. Escola, vou jogar pedra na minha cidade. A escola, ela está parecendo um presídio. Veja, as escolas, você vê uma quadra de uma escola, você chega na tem quadra, grade em todo lugar. E assim, aqui tá cheio de mato. Está cheio de mato. Então, veja, é alguma coisa que faz com que o indivíduo, quando ele chega na universidade pública, ele fica meio deslumbrado, porque, veja, o que ele tem agora, ele nunca teve. Né? Então, a questão não é entrar na universidade pública, o problema é ele permanecer e terminar. E o problema também é que ele vem de um ambiente de relações deterioradas. Totalmente. Então, ele não tem mais disciplina de estudo, ele não tem mais leitura. Aí ele chega na universidade. Ele chega na universidade, aí ele luta para que o ensino da universidade baixe. E a universidade aí vira um colegião. Né? As federais se transformaram em grandes colégios. Né? Mas você acha que o ministro pode tentar melhorar esse salário dos professores da educação básica? Por quê? O ministro tem condição de... Você pode ter dois caminhos. Um caminho é o caminho da federalização. É lutar no Congresso para federalizar. Isso é um caminho. As escolas. Federalizar. Federalizar o ensino básico. Porque aí, Paulo, desculpe te interromper, mas é a única forma, talvez, de o ministro da Educação interagir, ele ter acesso. Porque veja, pode não resolver. Ensino básico, ensino fundamental é blindado. O ministro pode não resolver, Fran, mas resolve um problema fundamental a médio prazo. O brasileiro vai identificar no governo que ele elege o responsável pela educação do seu filho. Pois é. Certo. Por enquanto, ele não reconhece. Por quê? Porque o governador e o prefeito, é interessante essa alienação. Mas é um processo de alienação. O brasileiro, ele é presidencialista. E o ministro da Educação tem um grande orçamento. Então, ele fica esperando do governo brasileiro uma melhor... E os discursos dos presidentes são muito assim. Eu vou fazer pela educação. E o cara está pensando que a educação do filho dele que vai entrar na primeira série. E não é. E não é. Né? E aí cria essas distorções do tipo Lula. Um cara que fica prometendo coisas, né? O quê? Em nível superior, que é onde ele pode resolver. E aí o brasileiro fica querendo entrar na universidade sem ter condições. O nego fica falando, não, eu quero ser médico, sem ensino básico, eu quero ser médico, o Lula que me abre a universidade para ser médico. E aí começa um monte de minorias aí, né, falar que é pobre, então precisa ter universidade. Eu sei que você é pobre, mas você precisa fazer o ensino médio, fazer um bom ensino para entrar. Uma etapa. Não, o governo, o Lula me prometeu, quer dizer, acabou o ensino médio, porque o Lula prometeu, mas o Lula não pode prometer. Por quê? Porque o Lula não pode prometer a melhoria de um ensino que ele não tem condições. O que ele pode prometer é a sacanagem de abrir a universidade para quem não pode estudar porque não tem competência. O brasileiro, eu estou cansado de ver que o Brasil começar a cuidar sempre do ensino superior. Mas é isso aí. Sempre pelo telhado, sempre pelo telhado. Começou assim no Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e nós estamos repetindo isso. Eles começam a construir o telhado. Agora, sempre cai porque não tem nós estamos repetindo isso. A democratização do ensino pelo PT e pelo PSDB também, né? O PSDB não fez democratização nenhuma, fechou concurso, desgraça. Né? E o PT que abriu a universidade, abriu sem cuidar da base. O resultado é que vai perder a universidade. Vai virar um monte de colégio. E já está acontecendo isso. Os professores universitários não conseguem mais dar aula. Porque você não consegue fazer nenhuma indicação de livro. Os alunos acham que eles podem invadir uma sala a qualquer hora e parar para fazer outra coisa. Ou seja, aquilo que se fez em 68, invasão da universidade mundial, agora o nego faz todo dia. Sabe, não precisa nem estudar, ele vai lá fazer toda hora para a aula, entra na aula, toda hora entra alguém na aula e para. Para ganhar no grito. Não, isso quando não entra pessoas para pedir alguma coisa dentro da universidade, o cara entra lá, sabe?
As universidades particulares puseram cancela ali. Catraca. Catraca. A universidade pública você entra lá, todo dia tem um boliviano lá que vai pedir dinheiro para ele voltar para a Bolívia. É uma desgraça total, sabe? E o aluno, você fala para o aluno ler um negócio, ele vira para você e fala assim, não, eu não vou ler. Você acha que você é o único professor que você acha que você é o único professor que está pedindo isso? Tem um monte de coisa para ler. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu já estou na idade que os caras falam assim, né? Ô tio, vai embora, tio, sabe? Vai embora daí, tio. O que você tem para falar para mim? Eu sou jovem. Não, você está nesse pé. Né? Você está nesse pé por quê? Porque o cara é mau caráter? Não, porque ele não teve ensino, ele não sabe o que é o ensino. Não sabe ele não sentou ele não na tem carteira, a a professora dele não foi uma professora carinhosa, porque ela também não era concursada. Nós estamos perdendo isso. Você sabe, Paulo? Nós estamos perdendo isso, André, a ponto dos alunos brasileiros que estudam, que ganharam bolsa para estudar no exterior, as universidades mandaram um ofício para o governo brasileiro. Estão mandando de volta. Estão mandando de volta um ofício. O cara não sabe estudar. Olha, quando eu estava no meu doutorado, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa e eu fui para o norte da França, né, na Universidade de Caen. E lá, fazendo os meus estudos do Pascal, no último ano terminando meu doutorado, eu recebi uma carta, né, da CAPES falando que o Brasil estava concedendo 70 mil bolsas para engenharia. Veja, qual é o processo que esse aluno deveria passar? Então ele tem que apresentar um projeto, o projeto tem que estar ligado a uma certa área com um orientador, fora do país, e você tem que fazer uma prova de línguas. Lógico. Prova de línguas. Veja, o que aconteceu? Essa prova de línguas, né, é uma prova que foi praticamente retirada. Então, muitos alunos, eles chegam para ter aula... Porque se tivesse a prova, não iria ninguém. Pois é, então teve que tirar. Então, quando eu fiz, eu tinha que tirar. Tinha uma nota para tirar e a nota de corte. Se não tirou aquilo ali, você não vai. Você pode ter projeto, pode ser bolsa, pode ter tudo. Então, eu tive que reservar um tempo da minha vida, isso foi muito importante para mim, para estudar línguas, para conseguir tirar nota. Sim. E aí, veja, a minha comemoração, quando eu consegui a bolsa, foi muito maior quando eu consegui passar na prova de línguas. Então, eu tive que fazer uma prova na Aliança Francesa, etc. Então, retiraram esse critério. Você virou um doutor... Eu tive que passar por alguns critérios. Você virou um doutor onde lá está escrito, doutor... sabe 2 línguas. E você sabe 2 línguas. Entendeu? Tem que ter. Agora, o que nós estamos vivendo é uma universidade onde o doutor está lá escrito que ele sabe 2 línguas e ele não sabe 2 línguas. Pois é. Ele não se vira. E o problema, Paulo, porque estuda... isso está gerando... o Brasil está passando vergonha com isso. Porque o indivíduo, ele vai para a Rússia. Tudo bem, não vai saber o russo, mas ele recebeu uma bolsa de engenharia, ele tem que saber inglês. Tem que saber inglês. Porque inglês é o que eles vão conversar lá. O diálogo vai ser inglês. Tá certo? E veja, o aluno ele não consegue conversar com o orientador dele. O orientador manda uma carta falando, olha, esse cara está aqui, estou aqui com débil mental. Ele está mudo. Ele está mudo. E eu não sei o que ele está fazendo aqui. Mandaram um aluno com Alzheimer. O pessoal começou a voltar, Paulo. O pessoal começou a voltar. Volta. Né? Então, veja, a ciência... O certo seria agora pôr o Renato, mandar todos os alunos que voltam na casa do Renato. Voltei. O Ciências Sem Fronteiras... Você sabe que a carta que foi escrita, eles voltaram porque os alunos não compareciam nas aulas. E aí, a reitoria acabou chamando esses alunos para dizer, por que vocês não estão vindo para as aulas? Não tem chamada? Sim, já imaginou? Infantil, né? Eu tô aqui, eu tô uma coisa totalmente infantil. Eu volto para fazer a prova. Eu acho que o governo brasileiro... Eu acho que o governo brasileiro deve dar uma bolsa, atualmente, até para o professor tem que ser assim. Tem que dar uma bolsa para o aluno e para a mãe do aluno. Para a mãe do aluno ir lá acordar ele, para ele ir na aula. É verdade. Não, do jeito que tá isso, porque tá um mimimi desgraçado. Andrei, tem faculdade, tem universidade particular fazendo reunião de pais. É para apresentar nota e falta. Você não tá tá sabendo? Não. Aí várias universidades particulares no Brasil hoje fazendo reunião de Estamos pais. falando dos nomes mais altos aqui. É que a adolescência termina aos 30, né, Paulo? Não é? Meu Deus do céu, o problema é o seguinte, o problema é que esses pais são adolescentes, porque os pais foram na reunião, porque
as universidades não chamou eles para reclamar dos filhos, mas para reclamar deles, dos pais. Por quê? Os pais os filhos não vão na escola e depois esses pais, no final, vão lá reclamar na universidade para os filhos passarem. Olha que ponto chegamos. Eu quero ver o Renato enfrentar isso. Porque eu acho que ele está um pouco, né? Tá um pouco fora do eixo. A hora que ele tem que entender isso. Ele tem eu acho porque que, ele vive num lugar eu de acho ponta. que assim, é o grande, na USP, né? o que eu acho que é importante. ele vive na USP, não, ele já está aposentado também. Ele faz tempo que ele não pega no batente. A hora que ele vê o que é um trombadinha na universidade, ele vai ver o que é bom para todos. Um texto do Giannini que me chamou a atenção e ele elabora uma espécie de periodização que acho que ajuda a gente a entender um pouquinho o que seria o trabalho dele. Então eu vou trazer um pouquinho rapidamente o que ele fala. Ele fala que o Brasil ele tem 4 agendas, né? Teve 4 agendas. Eu achei interessante. Fala, a primeira agenda seria a luta pela democracia. A segunda agenda, a diminuição da inflação. A terceira agenda, ele ressalta... Uma agenda histórica. Isso, agenda histórica. Mesmo. Agenda histórica. Agenda mesmo. Histórica. Uma agenda do que veio ocorrendo. Isso. Foi a preocupação de um dado contexto com a inclusão. Ele cita o governo Lula e etc. Né? Bom, depois ele fala assim, mas eu já vislumbro uma outra agenda. Por quê? O processo de inclusão, a agenda da inclusão, nós não terminamos ainda. Ou seja, a democratização, nós permanecemos nela. A política acontece na democracia. A inflação diminuiu. Pensar, Paulo, há 25 anos atrás, eu ia de manhã no mercado, à tarde eles estavam remarcando tudo. A cultura da inflação é outra. Sim. É outra. Né? Tanto é que a gente não aceita mais a inflação. Pois é. E agora, o que a gente vive? Vive um momento da inclusão social que ainda permanece. Nós estamos ainda tentando, vamos dizer assim, engordar essa classe média. Mas ele traz uma outra, Paulo, e eu acho que a gente poderia pensar o que o Giannini fala a partir dessas 2 últimas agendas. Então, a inclusão, e ele fala... A inclusão é a terceira. A terceira. E a quarta agenda é uma cobrança da qualidade do serviço público. Então, veja, olha o que eu vislumbrei, eu achei interessante. A inclusão, então, quando há inclusão, ele tem acesso ao serviço. E ele não só, ele está contente, aquele cidadão, com o serviço, mas ele quer um serviço de qualidade. E ele fala, isso se mostra nas manifestações de 2013. Mas repara uma coisa. E eu acho que é aí que ele aparece. Repara uma coisa interessante. Repara uma coisa interessante para você pensar a partir dessa classificação, dessa agenda do Renato. Era uma agenda histórica. Repara como ela esgotou os 3 partidos que nós temos. Ou seja, a agenda democrática foi realizada pelo MDB e PMDB. A agenda da inflação foi realizada pelo PSDB. A agenda da inclusão foi realizada pelo PT. Não estou dizendo realizada completa, mas sim. são agendas pertencentes. Ou seja, agora. A agenda e agora. Nós estamos com um desgaste partidário. Ninguém suporta mais os 3 partidos. As manifestações elas estão sendo levadas são claras. Por apartidários. Entre essas mais apartidários. Dos 2 lados. Tanto a manifestação de juventude de esquerda de 2013 era apartidária, como agora que a direita está puxando, também é apartidária. É apartidária. Você vê que ou seja, os segmentos ideológicos permanecem, mas eles não se filiam. Paulo, você diria que nós enfrentamos uma geração péssima de políticos? Sim. Porque você pensa um Brizola fora da rua hoje? Não, mas veja só. Agora pensa bem. Qual seria... Porque tem que ter essa agenda teve homens. Sim. E teve partidos para fazer. Sim, né? Mas Agora, qual seria o realizador de uma agenda que vai chegar para você e vai dizer a seguinte coisa: você pagou tanto de imposto e esse imposto vai ter tanto de benefício. Nós não temos um partido. É que tá. Nós não temos um partido que tenha esta cultura. Eu acho que o que você coloca, Paulo, agenda. É a mediação. É isso que você está colocando. Não tem a mediação. Dentro dessa agenda do serviço. Mas dentro dessa agenda do serviço público, tem um detalhe aí. Né? Quero puxar do próprio raciocínio do Renato. Tem um detalhe que é a melhoria do serviço público. Ela não passa pela inclusão de bastante gente no serviço público. Em lugar nenhum do mundo. A melhoria do serviço público passa
pela melhoria da reivindicação. Então, quando você tem a escola de um lugar muito deteriorada, todos os outros serviços públicos são deixados de lado. Por quê? Porque o grau de cultura da pessoa para reivindicar é muito baixo. É muito baixo. Então, ele recebe a educação, que é um serviço público baixo, e todos os outros serviços públicos, ele concorda que sejam baixos, porque ele não tem cultura. Porque o critério de avaliação dele é aquela quadra cheia de capim. Ele não pense que porque o brasileiro vê na internet, porque o problema não é você ver o bem de consumo, o problema é você distinguir qual bem de consumo é bom. Eu posso ter vários esportes que eu posso ver na internet, mas o problema é saber qual esporte me dá condições de eu crescer intelectualmente, moralmente, e qual não me dá. Então, é interessante você ver que países pobres, que não destruíram a sua educação, na hora que incluíram mais, tiveram reivindicações genuínas. Significativas. Eu vou dar um exemplo claro. Movimento negro americano. Martin Luther King, doutor. É uma reivindicação feita de gente universitária. O negro é pobre, tem o negro sem cultura? Tem. Mas a ponta do movimento é altamente sofisticada na luta dos direitos civis. O Brasil não. O Brasil, o movimento negro, tem gente intelectualmente sofisticada, porém não ganha espaço. Tanto é verdade que você tem o movimento negro muito mais preocupado em fazer do zumbi um herói do que resgatar o herói que já existe, que é o Machado de Assis. Sim. Então a casa do Machado de Assis está totalmente destruída. E o movimento negro não dá importância, como se o Machado de Assis não fosse negro. Por quê? Porque ele lida com a cultura sofisticada, então não é para nós. Pois é. E isso acontece em vários segmentos da população. Então, aí que o Renato pode quebrar. Claro. Porque se ele quiser, ele se inserir na agenda que ele está bolando, ele pode fazer o quê? Um mecanismo de melhora da escola para ele poder fazer com que a reivindicação dos brasileiros melhore. E ele fala, e nessa hora, só para voltar, ele tem dois caminhos. Ou a federalização, ou um volume de convênios que sejam melhor organizados do que foram com o Haddad. Mas sem dúvida o que você está falando, Paulo, sem dúvida o que você está falando, essas duas perspectivas aí, a federalização, sem dúvida é um problema que ele vai enfrentar, que é um problema político. Na verdade, eu acho... Mas ele pode sair pela tangente. Sim, ele pode fazer pelo convênio. Ele pode fazer... Então, respondendo a pergunta do Pedro, ele pergunta se é possível mesmo fazer essa federalização. É possível, mas veja, eu acho que o que o Janine pode fazer é abrir as portas para o enfrentamento. A gente sabe que a democracia não é alguma coisa que muda de um dia para o outro. Lógico, ela demora, não é um projeto para muito tempo. Ele tem que pôr na agenda. Mas quando ele põe na agenda, começa essa discussão... Vamos começar uma discussão. Quando começa essa discussão, os fóruns, os professores... Sim. Veja, a mudança ela é longa, mas ela acontece, tá certo? Acontece. Então, veja, eu vejo que eu acho que o grande passo que o Janine pode dar... É pôr isso na agenda. É pôr isso na agenda. Não é alguma coisa que vai resolver o problema daqui 2, 3 anos. Não vai resolver o problema, porque não é assim. Democracia não funciona assim. Democracia, ela é filha da guerra. Né? O silêncio é justamente o cemitério que a própria ditadura traz. Não existe silêncio na democracia. Democracia é atrito. Então, veja, eu acho que se o Janine trouxer, né, essa perspectiva de federalização, ou seja, chamar os professores para o diálogo, para o debate, para que a educação possa ser pensada. Veja, Paulo, eu só estou pensando o seguinte aqui. Veja, no Brasil é assim, são fórmulas pedagógicas. Então, você pega uma fórmula que deu certo na Escandinávia, né? Escandinávia que tem 6 pessoas, um papagaio e um gato. E aí, aquilo deu certo na Escandinávia, aí você traz e sempre Brasil, foi assim no Brasil. Né? Sempre 200 milhões foi assim de pessoas. no Brasil. Então, veja, e não dá certo. Não vai dá dar certo. nunca. E veja, não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. Olha, a minha parte da minha família é do interior de São Paulo, região do Mato Grosso. Eu tenho um primo, né, que ele
lá nessa região, ele é muito envolvido com a política, e ele fala, olha, aqui na nossa cidade, as pessoas têm uma preocupação agrícola muito grande. Então, a gente precisa aqui ter escola técnica, e a gente não tem. Então, o cara sai da cidade para fazer o curso técnico, alguma coisa que poderia ter na cidade. Então, veja, o que falta? Falta uma discussão, né, para que as pessoas da própria região, os professores, possam discutir a educação do seu próprio contexto. Mas veja, isso não é uma prática no Brasil. O exemplo, Paulo, o cara ele levanta cedo, a hora que ele acorda, ele vai levar o cachorro dele para passear, vai levar o pitoco, tem uma faixa de bicicleta em frente à sua casa. Ninguém, em nenhum momento, conversou com aquelas pessoas naquela região sobre essa política que é implantada. Então, veja, é como se o brasileiro não tivesse acesso, né? É como se o professor não tivesse acesso, é como se ele não participasse ativamente da política. E não participa. Não participa. Então, eu acho que é necessário uma agenda, Paulo, que de alguma forma incorpore, traga as lideranças para conversar. Aí que eu acho que o erro dessa discussão não é um erro, é a condição que a pessoa teve. Quer dizer, quem pôs essa discussão foi o Cristóvão, da federalização, mas não como ministro. Nossa, o Paulo está adivinhando todas as perguntas aqui hoje não como ministro, ele pôs já fora do ministério. O Alberto perguntou se era mesmo isso. É, ele que pôs essa agenda. Uhum. Mas veja, a maneira como ele pôs é abrupta. Como abrupta? Quer dizer, federalização ou não federalização? Não pode. Não é. Tem que ter mecanismos de mediações. Tem que ter possibilidades. Não. É como a história do aborto. Não é assim aborto e não aborto. Corinthians e Palmeiras. É discutir como que se faz aborto, né? Em que condições, quem que vai fazer, como é que vai fazer, vai virar uma indústria da morte, não vai? Tem que ter isso. Então, a federalização é a mesma coisa. Você pode ter N tipos de federalização. Sim. Você pode ter a encampação total da rede. Entrega-se todas as redes para o governo federal. Não. Nem o Estado. Pode ter um trabalho de união também. Mas você pode ter o quê? Colaboração. Mas você pode ter o quê? Você pode ter a ampliação gradual de convênios. Então, convênios que hoje são estabelecidos, os convênios que são estabelecidos hoje, são sempre convênios em torno do quê? Ou de programas finitos, né? Programa de um livro, programa de bolsa, ou então construções. Faz uma quadra, o governo federal entra lá com dinheiro e tal. Não tem um convênio que atue diretamente na folha salarial dos professores. Isso é o Estado. A União nunca entra aí. Nunca entra. Então, ela precisa começar a ter mecanismos de entrar nesta área, a área de melhoria salarial. Direta ou indiretamente. Até porque vamos falar que as escolas básicas federais, elas pagam o professor segundo sua titulação, assim como os professores universitários. Exatamente. O salário é o mesmo. Então, se eu sou professor de matemática do primeiro ano do ensino médio e eu sou um doutor, eu estudo para me tornar um doutor, eu vou ganhar o salário de um cara que está lá na universidade. Que acontece nos institutos federais também. São os institutos federais de educação. Porque, então, não me venha também o governo federal falar que o problema da educação no país não é o dinheiro. Por quê? Por quê? Porque as melhores escolas do Brasil não são as escolas particulares caríssimas daqui de São Paulo. São esses institutos federais. Que foram encampados dentro do sistema universitário. Sim. Que antes eram colégios e agora foram encampados dentro do sistema universitário, que é os antigos Cefetes. Né? Mas veja só, o que eu estou dizendo é que você pode ter mecanismos, você fala assim, mas então o governo vai ter que pagar o salário dos professores dos estados. Não é isso. Mas você pode ter mecanismos de melhora da vida do trabalhar do magistério por conta do governo federal. Como, por exemplo, o professor hoje tem uma série de gastos do professor que faz com que o salário dele vá inteirinho nesses gastos. Por exemplo, o professor não assina uma revista, não assina um jornal. O governo federal pode entrar nisso. Pode. O professor não tem internet de boa qualidade. O governo federal pode entrar nisso. O professor não tem transporte. O governo federal pode entrar nisso. O professor não pode comer a merenda só pode ser dada para os alunos. Não, por que o professor não pode comer?
Pode comer. Ele governo recebe federal- o ticket coxinha. Porque ele né? recebe o ticket. é um Não, ele absurdo pode isso, né? comer na escola sim. Como é que não pode? Tem que fazer um modo do professor poder comer na escola também, por que que não? Agora, outra coisa. Habitação. Grande problema no Brasil. O professor paga aluguel, o aluguel come o salário inteirinho. Então, o governo federal pode entrar nisso. Isso faz com que a profissão de professor se torne atrativa. Sim. O governo federal não entra no salário, mas ele entra no aporte de tornar a vida do professor uma vida atrativa. Não precisa ser necessariamente o salário. E aí o cara que vai fazer o concurso vai pensar 2 vezes na hora de largar. E mesmo assim, Paulo, o presta cara, o concurso, o cara, ele larga. o cara vai prestar um concurso. Ele presta o concurso e ele fica. O cara vai prestar um concurso, ele é professor, então ele tem que comprar material de construção. Ele tem ele tem um desconto lá. Tem um que- desconto. Deveria ter, Você tá né? entendendo? Desconto. Isso, Ué, não tem o SESI aqui, será Pois que é. não faz cinema de graça pro professor? Pois é. Ao sábado custa Pois é. R$1 o cinema. Por que o governo federal não pode entrar em vários mecanismos? Mas não sabe deu, por que não que deu não pode? bolsa para comprar revista para o trabalhador? Paulo, você sabe por que Então que não pode? Pode fazer isso. Porque quando o governo quer entrar, ele entra de forma errada. O que ele entra fazendo? Ele entra e fala assim, olha, ao invés de eu fazer uma parceria SESI, Senac, alguma coisa, para que o professor vá assistir cinema de graça, no Cinemark, seja onde for, não. Eu vou construir cinemas no país para que o professor não possa... precisa. Você tá entendendo? Não, Essa é a não missão. precisa. Mas, Não. meninos, eu preciso encerrar aqui, mas antes de Que encerrar... pena. A gente teve algumas reivindicações aqui hoje nas pessoas que estão pedindo para que o Andrei seja cadeira cativa aqui no Hora da Coruja. Ganhou. Olha, Obrigado, Você entendeu? agradeço. Me pediram, tá bom? E o Andrei... é mulher ou homem que pediu? É homem. Puta. Oi. O Andrei tá... Tá. Gente, toda segunda-feira... Todo mundo que vem aqui faz sucesso com homem só. Faz sucesso, não tem jeito, fazer o quê? Gente, toda segunda-feira a gente está aqui ao vivo no Hora da Coruja. Participem sempre, obrigada por todas as participações de hoje e até semana que vem.